A gente vai começar um bate-papo sobre etarismo, né? E quando eu pensei de falar sobre etarismo e falar aqui junto com os meus colegas, que eu já vou apresentar para vocês, eu fiquei pensando o seguinte: será que a gente tem que combater, né? Será que a gente é um combate, né? Então, a gente vai trazer aqui algumas coisas interessantes, porque a gente tem que pensar no que será, né? Então, hoje a gente está numa fase de transição e é super importante a gente ter isso em mente. Quer dizer, não tem como. Uma das coisas que eu queria trazer para vocês é o Eduardo Bahia, tá? Ele é médico, ele atuou muito tempo no mercado corporativo, em grandes empresas, também em empresas de saúde ocupacional, tá? E também no SUS. Nossa, desculpa, Silvia. A Silvia, que eu já conhecia há bastante tempo, desculpa que eu estou um pouco agitada, é muita gente falando, se movimentando, a gente perde um pouco o foco, desculpa. A Silvia eu a conheci justamente quando a Vive Mais ganhou um prêmio, tá, da NTT Data, que temos aqui as colegas da NTT Data, amigas, né, que é justamente um prêmio que é dado para as startups que demonstram realmente ter aí algum trabalho de saúde, de impacto social. Tá? Então, muito obrigado por estarem aqui comigo. A gente vai fazer um bate-papo bem leve, bem divertido para o lugar que é, né? Então, vamos lá. Eu queria trazer para vocês, primeiramente, né, essa questão do etarismo. Quando eu fui fazer a avaliação, o que não é e tudo mais, que todo mundo está falando, inclusive o RH agora ele sofre muito, né? Porque ele tem que fazer de tudo agora, inclusive, né? Uma das questões agora é toda essa a questão da diversidade, da inclusão. Então, eu já fui RH, então é um sofrimento de fato. Agora, olhando o etarismo, o mais interessante é que é preconceito, gente, sobre a idade da pessoa. Então não tem a ver só com... Claro que o grupo que sofre mais, né, é justamente as pessoas mais velhas hoje em dia, tá? Mas, por exemplo, vocês já foram em algum médico que você entra assim e fala, nossa, ele é muito novinho, falou que eu tenho que fazer uma cirurgia, eu vou num outro, né? Isso também é etarismo, olha que interessante, né? Então a mesma coisa quando a gente fala, né, para um adolescente, não, você ainda não tem idade para fazer isso e tal. Quer dizer, isso é um preconceito, né? A gente acha que ele ainda não é capaz de fazer aquilo porque ele não tem idade suficiente. Então o etarismo não é só o que a gente está vivendo hoje em relação ao etarismo nas organizações, tá? E principalmente de saúde, tá? Então acho que é uma coisa importante para eu deixar aqui registrado para vocês. Aqui. Opa. Só me acostumando aqui com o meu amiguinho, acho que eu tenho que apontar lá. Não, eu quero ir para frente. Aqui, isso. Bom, e continuando essa questão do etarismo, a gente fala assim, bom, quando que a gente envelhece, né? Gente, todo dia, a gente nasceu, a gente começa a envelhecer. Então, a gente está muito acostumado a falar sobre envelhecimento, sobre o velho, né? Você fala, nossa, velho, é feio, é enrugado, sei lá, caído, enfim, cheio de rugas e tudo mais. Então, esse tipo de colocação não procede. Vocês entendem que a gente tem isso muito enraizado, porque a gente associa com a questão, né, do velho, da pessoa que não se cuidou ou que está com uma idade muito avançada, né? Então é importante a gente saber que a gente todo mundo está envelhecendo. Então a gente está num processo, né, evolutivo de envelhecimento. E uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês antes da gente começar o debate são algumas verdades, né? Que para vir aqui para conversar com vocês, eu andei estudando bastante e tal. E assim, por exemplo, nos anos de 90, né? Aposentar, todo mundo falava assim, vou me aposentar e vou passear, vou descansar, não quero mais trabalhar e tal. Gente, isso, né, acabou, já faz um pouquinho de tempo, e a gente está passando por essa transição etária, que o mais interessante é que a gente tem mais tempo, inclusive para fazer mais coisas. Olha que interessante, não só para trabalhar, para curtir a vida, para viajar, para amadurecer, às vezes, uma compra, para amadurecer um relacionamento, para se separar e depois casar de novo, que é o meu caso. Então, assim, eu já casei 2 vezes, né, gente? Então, eu estou, assim, firme no propósito de casar pela 3ª vez. E agora é só... Não, agora é só com o moço mais novo. Eu estou agora nessa coisa, assim,
Sim, ó, é o seguinte, é relacionamento assimétrico. Não sei se eu já falei pro Eduardo que é mais sério, assim, ó. Você viu que ele acho que ele não gostou muito, hein? Não é? Os homens, olha aqui tem mais mulheres. Os homens, quando se separam, não se casam com moças mais novas, aí vão ter filho com 50 e poucos anos. Por que a gente não pode, gente? Também casar com os moços mais novos. O meu último namorado tinha 40 anos, mas com um detalhe, ele é geriatra, cuidava da velhinha. Brincadeira. Velhinha não, né? Veja bem. Bom, uma outra questão também, né, que a gente tem esse ganho de expectativa de vida justamente na fase, né, da velhice. Então, a nossa velhice ela vai ser muito mais longa do que nossa infância, nossa adolescência, nossa vida adulta. Então, a gente tem que estar muito bem, a gente tem que se preparar muito para poder ter essa vida. E outra coisa também, que é o aprendizado, né, que a gente pode ter em relação a outras gerações, né? Eu fiz um post recentemente sobre uma empresa que fez um comentário, olha, o RH tem que ajudar, né, as pessoas, os mais jovens, né, o XYZ, se relacionar com as pessoas mais velhas, tal, né? Aí você fala assim, nossa, mas espera aí, a gente também tem que ser preparado, porque, gente, tem horas que não é fácil, né? Nossa, eu tenho vontade de bater no bumbum de vez em quando só, tá? Bom, mas enfim, é difícil. E a gente, como vai viver mais, a gente vai ter que ter mais projetos. Olha que delícia! Projetos de vida, gente. O que você quer fazer? Qual que é o seu sonho? É comprar a casa própria, é vender a casa própria e sair pelo mundo, sabe, sair de mochilão na Europa, sei lá, fazer coisas legais também, né? Então a gente tem que aproveitar e tem que ter propósito, porque não adianta a gente viver mais e não ter eu diria assim, um norte, um desejo. Então a gente precisa ter os nossos sonhos em ordem, né? Bom, muito bem. Sendo, né, partindo do princípio que tudo isso está acontecendo, agora eu vou propor para os nossos convidados. E vou começar com o doutor Eduardo. Ele queria começar com Silvia porque ele é muito cavalheiro, mas eu não vou deixar. Então, assim, eu queria que você, doutor Eduardo, comentasse um pouquinho com a gente. Esse momento, a gente sabe que a pirâmide populacional, né? Todo mundo fala mudou. Legal, mas sim, mas não é só isso que mudou, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho das outras coisas que estão acontecendo paralelamente. Primeiro, agradeço a Luísa por estar aqui, o convite. Estão me ouvindo bem? Obrigado. É uma honra estar com Silvia aqui ao meu lado e ela me permitir estar ao lado dela nesse momento de conversa com vocês. Reforçando, dando uma ênfase ao que a Luísa falou a respeito do etarismo, isso é uma bobagem absoluta, porque falar em etarismo é simplesmente a tradição de se contar a vida a cada ano. Essa é uma tradição. Nós contamos a vida, eu tenho 1 ano, eu já contei a vida 72 vezes, porque eu tenho 72 anos de idade. Então, isso é uma tradição. Mas eu posso ter 72 anos com uma história de vida absolutamente vazia, que a única coisa que eu tenho a contar é a sucessão de anos, ou eu posso ter 72 anos de idade e isso ser irrelevante, o que para mim é absolutamente relevante. Festa de aniversário não tem significado nenhum para mim, nenhum. O que tem significado são as coisas que se construiu, as coisas com as quais nos convivemos hoje e as que eu pretendo construir. Então, reduzir a vida à idade das pessoas, para mim, é um apequenamento da dimensão humana. Hoje o idoso tem um peso na sociedade, peso não como estorvo, evidentemente, um peso pelo número de idosos acima de 65 anos grande, porque tem muito mais hoje. Nós temos mais de 20 e poucos milhões de brasileiros com mais de 65 anos de idade. Em 1950 eram 1 milhão e pouco. A diferença é muito grande. Mas nós temos que ficar atentos, porque hoje a questão do número absoluto de idosos é significativo, são 20 e poucos milhões,
mas o percentual desta população, na população geral, não é decorrente do fato de se viver mais exclusivamente. O peso das pessoas é cada vez maior aos 30, aos 40, aos 50 anos, não porque só estamos vivendo mais, e sim porque não nascem mais crianças. Este é um ponto que nós estamos passando ao largo da sociedade, não estamos discutindo, que tem impacto direto com a vida dos mais velhos, sejam eles com 40, 50, 80 ou 100 anos de idade. Em 1950, que foi um ano que eu tirei como referência, cada mulher tinha em média 6 filhos. Hoje, cada mulher tem 1,57. E para que a população se mantenha sustentável, precisa de 2,1 filhos. Isso quer dizer que hoje o Brasil tem 217 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes. Em 2050 terá 217, praticamente a mesma coisa. Em 2100 nós teremos 165 milhões. 165 milhões. Porque não nasce mais gente. Se não nasce mais gente, o valor da vida que é decorrente do fato da concepção, do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento, das relações sociais, da morte, de novos nascimentos, se interrompe. Eu ainda tenho descendentes que me levarão para o túmulo. Pode escolher não me levar, jogar na vala, mas tenho descendentes. Mas hoje uma criança que nasce, ou um jovem que não tem filhos, não pensa nisso. Em 2050, 2070, que faltam 20 anos, as escolas vão fechar porque não tem crianças. Precisamos ter escolas para idosos, conhecimento para idosos. Para fechar esse raciocínio, em 1950, de novo, a expectativa de vida era em torno de 40 e poucos anos. Era razoável eu estudar um pouco, trabalhar um tanto e, na véspera de morrer, me divertir. Então eu estudava, trabalhava, brincava um pouquinho e morria. Tava beleza. Agora, para viver 80 ou 90 anos, que possivelmente todos nós, para mim falta pouco, mas para todos nós chegaremos lá, as classes A e B no Brasil estudam em média 14 a 17 anos. Classes A e B, que é a universidade mais a pós-graduação e especialização. A classe D e E, 6 a 7 anos é o tempo de escolaridade. Mas vou pegar a classe A e B que estuda 15. Estudar 15 não é suficiente para viver 80. A medicina que eu aprendi há 48 anos atrás, onde eu me formei, não é a medicina de hoje. Então eu estudei pra caramba, se eu não continuar estudando, não sei mais nada. Então o processo de conhecimento deve ser contínuo. Eu gostaria de dizer. Silvia, você quer comentar alguma coisa? Quer complementar? É difícil você participar de um painel com 2 mestres aqui, né? O que sobra para eu falar? Sobra para eu falar um pouquinho da minha experiência de vida em alguns pontos que eles colocaram. Primeiro, a gente sabe que o envelhecimento, desde que você nasce, você vai envelhecendo, né? E eu sempre fui uma criança idosa, porque eu sempre gostei de estar ao lado dos mais velhos, porque eu sempre aprendia mais. Então, essa troca de geração entre você estar ao lado da pessoa mais velha sempre me propiciou buscar ir a mais, a ver novos sonhos, a ver aonde aquele meu parente tinha alcançado ou chegado, que eu queria chegar a um topinho, um pouquinho a mais que ele. E isso talvez agora, nas próximas gerações, vai diminuir, porque o número de crianças, como estão menores, vai ser mais difícil aquela relação com o outro familiar idoso, né? Por exemplo, eu não tenho filhos, então como fica quando eu chegar aos meus 90? Quem olha para mim, Eduardo? Né? Ou quem olha para nós, as mulheres que não tiveram filhos? Então, este é um problema. Então, a questão do envelhecimento hoje, no Brasil e no mundo, é um tema muito sério
que está todo mundo em destaque ultimamente. Justamente por essa questão, como você falou, da diminuição da natalidade e do aumento da longevidade, principalmente do isolamento das pessoas mais idosas, porque você não tem mais aquela relação de família para dar o apoio. E você também não tem o Estado para poder gerir as situações do idoso que necessita de um apoio. E muito menos as próximas gerações não vão ter o INSS, porque você também não vai ter o recurso financeiro para bancar o seu momento que você vai continuar estudando ou você vai fazer o seu lazer. Então, vão criar várias lacunas no decorrer dos próximos anos. Quer dizer, ou você vai continuar sempre trabalhando para você poder pagar a conta do plano de saúde e os seus remédios, ou você vai querer se divertir e não vai conseguir, ou você vai buscar morar em comunidades para você ter apoio dos amigos, para você ter uma comunidade que te apoie e você tenha uma rede de suporte na sua longevidade. Então, são várias alternativas que vão surgir ao longo dos próximos anos. Então, esse é um ponto que eu quero jogar aqui na mesa para a gente debater um pouquinho mais. Perfeito, Silvia. Inclusive, eu trouxe aqui também para a gente falar um pouco. Opa! Nossa, acabou. Pera, calma. Nossa, eu apertei o botão por outro. Peguei mais um só. Aqui. Desculpa, gente. Eu trouxe a apresentação e ele colocou no pendrive, deu uma desformatada, acabei de ver agora. Bom, sobre essa questão, Silvia, que você colocou, né, do tempo de contribuição para a aposentadoria, a gente já viveu há um tempo atrás. Eu fui empreendedora muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, e ninguém falava para mim assim: olha, recolhe, mesmo que você hoje não esteja trabalhando com serviço fixo e tal, carteira assinada, né? Sempre fui bem, assim. Então, por exemplo, hoje eu com 61 ainda não me aposentei porque eu deixei vários anos sem fazer a contribuição, né? Então, essa questão do tempo médio, desculpa, eu coloquei tempo médico médio, tá? De contribuição para aposentadoria, a gente também vai ter impactos. Aí, se vocês também quiserem comentar um pouquinho mais, para a gente passar para o próximo tema. Sim, a gente vai ter um impacto porque hoje carteira assinada é algo de luxo, né? Então, está todo mundo mais na informalidade, está todo mundo empreendendo, e se você empreender sem recolher, você não vai ter algo que te segure lá na frente. Mas mesmo assim, o INSS, todo mundo sabe, vai ter que ter uma nova legislação, algo, porque ele não vai estar suportando a aposentadoria de todos. Ele não vai estar suportando que eu vou estar vivendo até os meus 100 anos. E como que ele vai manter o jovem que vai chegar para se aposentar nos 50, 60, com a minha geração ainda nos 100, 120, e não tendo muita contribuição? Então, tudo isso são os pontos que vão ter que ser revistos na legislação, vão ter que ter novas leis para poder ajustar, fazer esses ajustes, né, Eduardo? Eu acho que isso é um ponto importante da gente falar. Então, a informalidade é um ponto muito importante de ser combatido. Não combatido porque ele não é legal, não. Mas se você for trabalhar sem uma carteira assinada, você vai ter que ser um MEI. Você vai ter que ter uma forma de você ter algum pouco de garantia pensando no seu futuro longevo, caso você queira. Se não, você vai ter que ter uma aposentadoria privada, você vai ter que juntar dinheiro, recursos para poder te bancar lá na frente. De alguma forma, você vai ter que pensar que você vai viver mais. A sua etapa não acaba nos 50, começa nos 50 até os 100. Quer dizer, é uma forma de você construir uma vida nova, uma nova carreira. Então, coisas que você vai fazer, então você vai precisar poupar dinheiro, já que você não vai ter esse recurso do Estado para poder bancar os seus últimos anos de vida. Permite um comentário? Claro. Gostaria de 2 ou 3 pontos de destaque. Etarismo é a consequência não da relação de trabalho, é consequência da visão que a sociedade tem de si mesma. O dano não está na relação de trabalho, o dano está na visão de sociedade que nós, brasileiros, queremos ter para nós. Estamos com o costume
ultimamente, de classificar e subclassificar a sociedade. Nós não construímos mais uma visão de sociedade, e sim grupos e tribos que vão sendo subdivididas e tipificadas por alguma característica pessoal. E nós vamos juntando uma série de tribos, como se tribos isoladas, juntas, formassem um tecido social. Não formam. Mas, a despeito disso, a idade é a única coisa que é comum a todas as tribos, porque todos vão envelhecer, a despeito do comportamento, da vida, da escolha, ou o que for. Todos vão envelhecer. Envelhecimento pressupõe vida. Vida pressupõe propósito de vida para que ela tenha um sentido. E não estamos vivendo uma vida onde o propósito seja a raiz dos nossos modos de viver. Estamos contaminados por níveis de consumo absolutamente irracionais, estamos contaminados por uma necessidade de aparecer a todo momento em câmeras, em fotografias, abdicando totalmente do momento individual e pessoal. Nós estamos fazendo isso, ninguém nos obriga. E a questão do idoso e do mais velho, nós regredimos nisso. Porque há 50 anos atrás, os idosos tinham um nível de respeito e de inserção na sociedade muito maior do que tem hoje. Então nós vamos abdicando das qualidades que nós temos sem adicionar novas qualidades. A questão está na sociedade. Pouco antes de me aposentar no SUS aqui do Rio de Janeiro, eu era chefe de equipe no meu hospital de emergência, hospital público de porta aberta. Era eu que era o único servidor. Os outros todos eram da cooperativa A, do contrato B, era um saco de gato, como é a característica hoje nos serviços de saúde. E eu sempre conversando com aquelas meninas todas. A medicina é hoje uma profissão majoritariamente feminina. Então a minha equipe era 80% mulheres novas, colegas novos. E aí eu chamava aquelas meninas e dizia assim, vem cá, minha querida, um pouquinho de colo, espera aí, não entra nessa que é uma fria. Aí ela dizia assim, eu sei que você tem razão, mas o que você me irrita é que você fala igual ao meu pai. Eu falei, é lógico, eu tenho a mesma idade do seu pai. Mas o problema não está na nossa relação de trabalho. O problema está na sua relação de trabalho com o seu pai. Este é um valor que nós precisamos ter na sociedade hoje. Recuperar a prioridade da vida ao longo da vida inteira. E nós abdicamos de ter filhos para adorar pets como se os pets fossem humanos. Nada contra o pet. Tudo contra humanizar pets. Humano é humano, não humano é não humano. Obrigado, pai. Uau! Vamos lá, dando continuidade aqui. Aqui estou trazendo aqui para vocês até uma reflexão aqui do Eduardo, quando a gente estava conversando, né? Muita gente acha, né, que pela pessoa ser idosa, ela sente diferente, ela quer diferente, ela sente, né, diferente. Então é importante a gente também falar um pouquinho sobre isso, para a gente ver como é que a gente está na situação. Opa! Não estou me dando bem com ela, não sei o que acontece. Ajuda, por favor, preciso de ajuda. Aqui. E quando a gente pensa nisso, né, a gente também traz muito a questão do quanto eu estou capaz para fazer, né, para custear aquele meu desejo, aquele meu sonho, aquele meu plano, né? E aqui tem alguns comentários aqui interessantes, né, que são do Eduardo também, que ele foi bem provocativo em relação a isso, né, justamente das classes sociais e o trabalho, né? Então, por mais que a gente fale sobre etarismo, né, o combate do etarismo, tem tantas outras coisas que influenciam, né, socialmente falando, né, que são determinados socialmente, que eu queria pedir para
para o Eduardo fazer uma consideração sobre isso. Silvia já chamou a atenção de um ponto significativo. Quando a gente fala de etarismo, nós estamos falando de quê? Daquele trabalho, etarismo no ambiente de trabalho, daquele trabalhador que tem vínculo empregatício, formal, estruturado, que envelhece ao longo do tempo no mesmo ambiente de trabalho. Isso é uma situação longe de ser a situação majoritária. Eu sou um trabalhador informal, faço quentinha na minha casa, sou um trabalhador como outro qualquer, faço quentinha na minha casa, tenho 85 anos de idade, eu vou discutir etarismo comigo mesmo? Não tem sentido. O empreendedor, como o Silvia falou, não tem sentido. Agora, discutir idade no ambiente de trabalho, e veja que nessa estruturação, evidentemente que o mais escolarizado tem mais vínculo e mais emprego significativo do ponto de vista econômico e social. É lógico que ele tem mais escolaridade, obtém mais renda em função da escolaridade, mas é fundamental a gente entender de quem a gente está falando, para não pegar a classe A empregada e generalizar isto como se isso fosse de toda a sociedade. Não é. Para discutir idade no ambiente de trabalho, precisa ter, primeiro, empregado. Segundo, relação de trabalho continuada. Porque se a relação é avulsa, se a relação é ocasional, eu, como empresa, não tenho nada como fazer. Nada. Eu contrato uma pessoa de 80 anos hoje, semana que vem ele está em outro, em outro, em outro, em outro. Meu Deus. Peraí. Para a gente seguir aqui, eu vou só, porque acho que a gente vai entrar no assunto dando continuidade com o que o Eduardo Bahia falou, que é justamente assim, quem está aqui e é mais jovem, né, ainda não chegou lá, né, então essa questão do tipo de trabalho, da formalidade do trabalho, né, que hoje a gente fala muito, nossa, super desformatado, gente, desculpa. A gente tem muitos empreendedores aqui do nosso lado, tem um grupo enorme de profissionais da área de saúde, né? Porque hoje também se manter dentro de uma condição, né, onde você não pode ter suas ideias próprias, você não pode ser criativo, você não pode, você não tem um ambiente de segurança favorável, né? Segurança psicológica favorável, e não consegue usar sua criatividade, você acaba saindo em um determinado momento, você sai daquele meio. Então, é interessante a gente ver, né, as questões que influenciam e já influenciam hoje em dia e vão continuar influenciando, que é um pouco o que o Eduardo estava falando. Então, Silvia, se você quiser, aqui a gente está colocando muito, né, o empreendedorismo, né, com o trabalho formal, né, informal, que provavelmente a gente já está vivendo isso e vai ter uma continuidade grande, cada vez maior. Bom, Luísa, Eduardo, se eu puder contribuir um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, eu vou contar só duas partes da minha história. Eu trabalhei no mundo corporativo durante 30 anos. Então, eu tive uma carreira corporativa durante 30 anos, me aposentei, contribuí para o INSS, e quando eu completei a minha maioridade, os meus 50 anos, eu realmente fiquei velha para o mundo corporativo. Neste momento, foi o meu momento de transição de carreira, onde eu fui atrás dos meus sonhos. E aí eu resolvi empreender. E empreender, eu comecei a encontrar quem? A galera, a moçada mais nova, que está começando, que fez, ao contrário de mim, começa hoje empreendendo e muitas vezes depois vai para uma corporação. Porque hoje está muito mais aberto o mercado para você empreender. Cada um vai buscar o seu sonho primeiro, e depois, se esse sonho der certo ou precisar mudar de sonho, ele vai para o mundo corporativo. E isso na minha geração não era possível. Na minha geração, primeiro você trabalhava numa empresa e depois você ia correr atrás dos seus sonhos. E isso foi muito bacana para mim, porque aos 50 anos eu comecei a empreender. E comecei a ver as dificuldades do empreender, de você ser um empreendedor, a comparar o mundo corporativo do mundo informal do empreendedorismo, né? Essas diferenças e como sobreviver neste novo mundo na área do empreendedorismo.
primeiro ponto que você colocou, muito bom, Eduardo, que é assim, o conhecimento, a educação. A gente tem que continuar aprendendo. Então, a pessoa só entra num processo de envelhecimento de uma forma tradicional, vamos assim dizer, se ela abandonar o seu conhecimento, se ela abandonar o seu sonho e se ela não evoluir junto com as outras gerações. Então, por exemplo, minha mãe tem 92 anos. Se você pegar minha mãe, ela está no Instagram, ela está no Facebook, ela está fazendo aula online, ela está fazendo teatro. Então, ela continua tendo o que conversar com as outras gerações. Ela continua se adaptando nas novas situações. Ao contrário de outros longevos da família que não aprenderam a parte da tecnologia. Então, se eu não aprendo tecnologia, eu não vou saber o que é inteligência artificial, eu não sei conversar com o meu neto, eu não sei jogar o videogame e eu não sei também como gerir o meu trabalho, se eu vou empreender, porque eu não aprendi, eu não fui buscar coisas novas. Então, o importante aqui, nesse nosso debate sobre etarismo e envelhecimento, é que cada um encontre o seu caminho e continue com seus propósitos, seus sonhos. E nunca deixe de adquirir novos conhecimentos para poder seguir em frente. Essa é a visão que eu tenho. Silvia, obrigado pelo ensinamento, né? Porque é fundamental ouvir esses pontos. Ninguém quer ser uma samambaia num vaso com 100 anos de idade, que a única emoção que essa samambaia tem é quando ela se movimenta porque ventou. Isso não é projeto de vida para ninguém. Para ninguém. Então eu ter 70, 80, eu quero ter 72, eu quero ter 82 como eu tenho hoje com 72. Estou aqui, vim com autonomia, me movimentei à vontade. De vez em quando falo uma coisa sem nexo, mas na maioria das vezes eu falo alguma coisa com nexo. Eu não estou desorientado. E para você não estar desorientado, você precisa ter a autonomia músculo-esquelética. E a gente para de ter autonomia músculo-esquelética quando, desde jovem, não caminha como um ponto de exclamação. A gente vai se acostumando como um ponto de interrogação. A gente vai ficando tortinho, tortinho, tortinho. A gente tem que ter a coluna reta o tempo todo. Tem que ter músculo e perna para andar o tempo todo. Sem autonomia, eu fico dependente de alguém que me leve. E segundo, eu tenho que ter capacidade cognitiva. E antes de eu ser demente por ficar demenciado, eu não posso ser demente por desuso. Desuso. Então, estudar, aprender, ler incessantemente, isso é fundamental. Interagir com as outras idades é fundamental. Eu fui fazer uma vez um MBA por minha conta de marketing, que não tem nada a ver, eu sou especializado em marketing. Não sabia? Parabéns. Sou especializado em marketing. O que eu faço de marketing? Nada. Tá certo? Porque eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu fui fazer porque eu queria conhecer um cliente de um programa de saúde, como se comporta a cabeça de um cliente. Aí fui fazer um MBA de marketing. Aí eu fui para uma turma que a idade média da turma era 27 anos de idade. Veja que o meu peso nessa média levou de 22 para 27 e 28. Eu era o ponto fora da curva. Então eu era o Papai Noel da turma, o velhinho da turma. Ali só tinha gente que fazia cinema. Olha só, eu sou médico. As pessoas diziam assim para mim: o que você está fazendo aqui como médico? Eu quero fazer, por minha conta. Eu fiz por decisão pessoal. Uma fazia cinema, o outro era ONG. Como é que eu vou entender o que é uma ONG? O outro fazia camiseta. Eu falei assim, como é que... O outro era costureira de moda em Milão. Eu falei assim, meu Deus do céu. E foi um curso excepcional, pelo que a Silvia falou. Convivência, não preconceituosa. Todos nós nos beneficiamos das manias de todo mundo. Convivência, a Silvia já marcou, é fundamental, né, Silvia? Muito bom, muito bem. Vamos lá.
Um outro assunto que já para a gente caminhando aí para o final, né? A última provocação que eu tenho para vocês é justamente falar das questões que hoje em dia estão muito em evidência, que são as dimensões, né, biopsicossociais. E o quanto, claro, que a pandemia eu acho que ajudou, meio que empurrou, né? E até hoje os impactos estão aí, principalmente no mundo do trabalho também, com certeza. Né? Ninguém falou das crianças, engraçado, né? As crianças hoje a gente está vendo assim, como é que elas estão se portando. E que serão, né, os estagiários provavelmente daqui 2, 3 anos, né, das empresas. Mas enfim. Então, o quanto é importante a gente ter essa visão sistêmica, né? Não só dos aspectos, né, físicos, emocionais, sociais, mas também entra aqui, até recentemente eu fiz um curso agora muito interessante com o pessoal da psiquiatria da USP, sobre religiosidade. E não é a religiosidade porque tem que ter uma religião, não é. É assim, no que aquela pessoa crê, né? Ela pode ser qualquer... Tanto é que teve um debate com 4 profissionais, um rabino, um espírita, um evangélico, foi assim, e um católico, assim, né? Uma coisa fantástica, porque no final das contas, o mais importante é a pessoa crer em alguma coisa, né? Eu estou falando alguma coisa, não desmerecendo, né? Ou alguém, enfim. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Esse caminho aqui que a gente pode, né? Sugerido também pelo Eduardo, esse caminho que a gente pode ter, né? E os pratinhos que a gente tem que sempre estar atento para não cair, né? Porque justamente eles fazem daí, né, quem nós somos hoje, quem nós queremos ser amanhã, né? Hoje, quando uma pessoa fala assim, mas pessoa X, a fulana de tal, envelheceu e fica chata. Não, ela sempre foi chata, gente. É que a pessoa antes não precisava dela, sabe? Então, assim, as pessoas não mudam muito, né? Se ela tem a mesma rotina, os mesmos hábitos. Então, não é que ela começou a ficar chata. Não, ela já era, você que não tinha percebido. Detalhe, né? Então, a gente pode sempre evoluir, né? Então, a gente tem os pratinhos que a gente não pode deixar cair. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas questões aqui do planejamento que a gente tem que ter e fazer. Eu só queria falar, evidentemente, que todo mundo vai olhar para mim e vai entender que daquilo ali cabe falar da sexualidade, evidentemente, né? Pela gargalhada que eu provoquei, você veja o que é a expectativa e a realidade, né? O gap da expectativa e da realidade. Mas veja só o que é etarismo. Acabamos de ter um exemplo de etarismo. Só que essa sexualidade não tem nada a ver com isso, né? Evidentemente. Tem a ver com a não banalização das nossas emoções. E não vivermos sem emoções. As emoções dão sabor e sentido à vida. E só deixo no ar para ela não rir de mim de novo. Aonde todos nós tomamos... Primeira coisa que a gente acorda, com aquele pijaminha amassado, com aquela camisola amassada, eu e minha mulher, nós nos encontramos aonde? Não é na cozinha? Não é no primeiro momento que uma família se encontra na cozinha para o café da manhã? A maioria das famílias, não é verdade? E o que rola no primeiro momento da vida de todos os casais, todos os dias? O que rola? Eu acordei, ela acordou. Tá certo? Aquele bafinho cheiroso, aquele cheiro de travesseiro, um abracinho. Vem cá, meu amor, que eu quero sentir esse cheiro de talco. É assim, né? O que rola? Um despacho administrativo. É isso que rola. Onde é que você vai hoje? O que você vai fazer amanhã? Vai na rua, traz banana, batata, não sei o quê, vai no shopping. É um despacho administrativo que o marido e a mulher rola. E o despacho, como nós somos certificados ISO 9000, ele tem uma ata que vai para a porta da geladeira no ímã. As tarefas da semana que são controladas. Isso é a antítese da sexualidade. Então,
Deixa o despacho administrativo de vez em quando. Não registra a ata, porque alguém vai cobrar. Eu sou velho, me esqueço. Enfim, finge que sou surdo, que é a melhor coisa do mundo, só escuto o que me interessa. Enfim, eu só queria chamar a atenção das emoções como fundamentais. O resto a Silvia vai explicar tudo pra gente. Muito bom, né, Eduardo? Deixou a bola para mim. Mas eu gostei do despacho administrativo. Eu acho que ao invés de a gente dar o despacho administrativo, a gente devia dar bom dia para as pessoas quando a gente cruza na casa, né? Acho que a gente entra num automático tão grande com todo mundo que a gente entra no elevador, não dá bom dia, boa tarde, a gente passa pelas pessoas, a gente não cumprimenta. E isso tudo tem a ver também com as nossas relações humanas que vocês colocaram. E eu gostei muito aqui que você colocou planejamento, saúde, sucesso e sabedoria. Eu acho que a saúde, ela vem das emoções, como você falou. Se você também não tiver o seu cantinho dentro de você bem harmonioso, bem tranquilo sobre quem você é, o que você vai fazer, com quem que eu vou falar, como eu vou fazer, e você também não ser grato a você e ao ser superior que você crê, não adianta você fazer despacho administrativo com ninguém, porque vai dar ruim, né? Então, é importante você ter esse seu autoconhecimento, preservar a sua saúde, para você poder seguir em frente, porque se eu não me cuidar, o outro não vai cuidar de mim. Se eu estiver no hospital, ele também vai cuidar menos ainda, porque vai me largar lá. Então, é importante a gente se olhar desde sempre. Não dá para a gente deixar para cuidar da saúde quando a gente tiver 50, 60, 70, que daí já foi. Porque quando eu tenho 30, não, eu só vou malhar. Mas eu não vou pensar nos outros aspectos que envolvem a minha saúde, né? E a sabedoria, que é fundamental, uma sabedoria que vem do seu autoconhecimento, do conhecimento do livro, da espiritualidade, daquilo que você crê, daquilo que você acredita, né? Então, essa junção de tudo é que faz um pacotinho bem bacana, que é o indivíduo, que é cada um de nós, né? Então, e a sexualidade a gente põe como a cereja do bolo, porque todo mundo merece, né? Mas eu queria falar sobre sexualidade. A gente está muito, eu acho que preso nessa coisa quando a gente fala de sexualidade, né? Primeiro que hoje em dia existe eu diria assim, todo um movimento, não sei se vocês também têm tiveram também essa experiência. Hoje a sexualidade ela já está sendo vista como saúde sexual, né? Então, afastando um pouco essa coisa do sexo, né, com a sexualidade, né? Você pode sim ter uma relação muito legal, tomando um vinho, só conversando, de uma forma carinhosa, de uma forma gostosa, de mão dada. Então, quer dizer, coisas que às vezes a gente acha que não, olha, tem que ser a coisa na cama. Não, às vezes não, né? Então, a gente às vezes também, acho que a gente perde um pouquinho os detalhes, né? Que são super legais para você, sim, com a maturidade, com a proximidade. Meus pais são bem longevos também, né? São assim, namoradinhos, vivem de mãos dadas, né? Meu pai tem 89, minha mãe tem 85, e fazem pilates 3 vezes por semana. Minha mãe agora começou um pouco no Alzheimer, mas o mais legal, assim, eu fico pensando assim, puxa, eles estão casados há 65 anos, eu já me casei 2 vezes, se eu somar com mais o terceiro, eu não vou chegar nos 65 que nem eles, mesmo trocando de marido, né? E assim, eu tenho o maior orgulho deles, né? Porque tem um companheirismo que é muito legal, né? E eu tô falando isso porque é tão importante, né? Você tá com pessoas que também te puxam, né, para cima. E podem ser amigos, podem ser amigas, quer dizer, não necessariamente tem que ser só o parceiro, né? Então, quando eu vejo essa questão também da criatividade, do que é legal, sabe, dar risada mesmo, se divertir, sabe, tomar um vinho sim, conversar sim, né? Eu recentemente fui no aniversário do meu neto, eu tenho um netinho de 5 aninhos, né? Mas eu não tive dúvida, assim, sabe aquelas coisas que você sobe na parede, eu fui escalar com ele, gente, ele subia muito rápido e eu lá, né, assim, morrendo de medo desse tamanho de cair, né, de despencar, apesar de ter lá toda a segurança e tal.
Mas eu achei, bom, dia seguinte eu tava sem braço, né? Não consegui nem pegar a xícara isso porque eu faço exercício, mas é tão outra coisa. Então fazer coisas diferentes mesmo, né? Pra gente poder ir ampliando aí nosso leque de expectativas também. Bom, eu acho que aqui, dado a hora também, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço vocês também por estarem aqui comigo, né? Falando sobre um tema que é tão relevante pra gente hoje em dia, né? Aqui tem uma mensagem, né, que o Eduardo Bahia deixou pra gente, tá? Que é uma reflexão, né? A vida tem um fim, precisa ser vivida com direção, racionalidade, né, dignidade e emoção. Que todos tenhamos a coragem de dar significado, né, à vida, durante toda a vida. Não é porque agora, então, vou começar agora. Porque agora, claro, tem coisas que se começa depois. Mas como é importante a gente ter isso sempre... dia após dia mesmo, né? E eu acho que talvez a melhor palavra para isso é a coragem, né? E assim, para a gente também finalizar, me veio agora em mente, né? Hoje eu tenho uma filha de 34 anos e como eu sou mais nova que ela, é incrível. Eu sou mais animada que ela, brinco e tal, a ponto das vezes ela fala assim para mim: mamãe, você está exagerando. E o que tem? Problema seu, não é meu. Né? Mas enfim, fico aqui com vocês, tá? Muito obrigado por estar aqui ouvindo a gente, estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho do que a gente já viveu, tá? Muito obrigado, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado.